a Bíblia Hebraica Pentateuco, livro de Gênesis, capítulo 4. E Adão conheceu Eva, sua companheira, e ela concebeu e deu à luz a Caim, dizendo: Com a ajuda do Eterno, consegui um varão. E deu à luz outro filho, Abel, irmão de Caim. Abel era pastor, e Caim lavrador de cordeiros. Passados alguns dias, Caim trouxe ao Eterno uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe os primogênitos dos seus rebanhos, juntamente com suas gorduras. O Eterno olhou com favor para Abel e sua oferta, mas se desagradou a Caim e a sua oferta. Caim ficou extremamente irado e o seu semblante se fechou. Então o Eterno lhe disse: Por que você está irado e por que o seu semblante está abatido? Se você suportar bem, lhe será perdoado. Mas, se não, o pecado está à porta, à espreita, e o tentará. Contudo, você poderá dominá-lo. E Caim contou estas coisas a seu irmão Abel. Estando ambos no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Então o Eterno perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Ele respondeu: Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Eterno: Que fizeste? Desde a terra o sangue do teu irmão clama a mim. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais da sua força. Serás um fugitivo e vagabundo pela terra. Disse Caim ao Eterno: O meu castigo é maior do que posso suportar. Eis que hoje me expulsaste da face da terra, e da tua presença serei escondido. Serei um fugitivo errante pela terra, e qualquer que me encontrar procurará matar-me. Disse-lhe, porém, o Eterno: Certamente, quem matar Caim sofrerá 7 vezes mais vingança. E o Eterno pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Assim, Caim fugiu da presença do Eterno, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Ele construiu uma cidade e a chamou em homenagem a seu filho Enoque. De Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lemeque. Lemeque tomou para si 2 mulheres. Uma se chamava Adá, e a outra Zilá. Adá deu à luz a Ebal, que foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Seu irmão chamava-se Iubal, que foi o pai de todos os que tocam flauta e lira. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, o pai de todos os fundidores de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, Adá e Zilá: Escutem, mulheres de Lameque, ouçam o que eu lhes digo. Matei um homem por me ferir e um jovem por me bater. Se Caim foi vingado 7 vezes, então Lameque será vingado 77 vezes. E conheceu novamente Adão a sua mulher, e ela deu à luz a um filho e lhe chamou Sete, dizendo: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. Sete também teve um filho, e lhe chamou Enoxe. Então eles começaram a invocar o nome do Eterno. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, os abençoou e os chamou de Adão, no dia em que foram criados. Adão tinha 130 anos quando gerou um filho à sua semelhança e lhe deu o nome de Sete. Os dias de Adão, depois que gerou Sete, foram 800 anos. Ele teve filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, até sua morte. Sete tinha 105 anos quando gerou Enoxe. Depois que gerou Enoxe, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoxe foram 912 anos até sua morte. Enoxe viveu 90 anos e gerou Quenã. Depois que gerou Quenã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoxe foram 905 anos até sua morte. E Quenã viveu 70 anos e gerou Maalalel.
E Quenã viveu depois de gerar Maalalel 840 anos, e teve filhos e filhas. E todos os dias de Quenã foram 910 anos, e ele morreu. E Maalalel tinha 65 anos quando gerou Jered. E Maalalel viveu depois de gerar Jered 830 anos, e teve filhos e filhas. E todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e ele morreu. E Jered tinha 162 anos quando gerou Enoque. E depois de gerar Enoque, Jered viveu 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Jered foram 962 anos, e ele morreu. E Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus depois de gerar Matusalém 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e não mais existiu, porque Deus o levou. E Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lêmeque. E Matusalém viveu depois de gerar Lêmeque 782 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e ele morreu. E Lêmeque tinha 182 anos quando gerou um filho, e chamou-o Noé, pois disse: Este nos consolará do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lêmeque viveu depois de gerar Noé 595 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Lêmeque foram 777 anos, e ele morreu. E Noé tinha 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos dos senhores que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram por mulheres todas as que escolheram. E disse o Senhor: O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, e também depois. Quando os filhos dos senhores se uniram às filhas dos homens, e elas geraram filhos, estes se tornaram os valentes que duraram a eternidade, homens de renome. E viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que todo o pensamento do seu coração era continuamente mau todo o dia. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pesou-se sobre isso em seu coração. Então disse o Senhor: Exterminarei da face da terra a raça humana que criei, juntamente com os animais domésticos, as aves e os répteis que rastejam sobre a terra, porque me arrependo de os haver criado. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé e sua família. Noé era um homem íntegro e justo em sua época e andava fielmente com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus viu como a terra estava corrompida, pois todos os homens na terra haviam corrompido os seus caminhos. E Deus disse a Noé: Quanto a mim, chegou o fim de toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Faça compartimentos na arca e revista-a por dentro e por fora com betume. Faça assim: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Faça uma janela na arca de 1 côvado de altura. Faça a porta da arca em um dos lados e faça o primeiro, o segundo e o terceiro andares. Eis que trarei um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne que tenha um alento de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra perecerá. E estabelecerei a minha aliança com você. Você, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entrarão na arca. E de todos os seres vivos, de cada espécie, tomarás para dentro da arca 2 de cada, para os conservarem vivos contigo,
macho e fêmea serão escolhidos. As aves serão segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis serão escolhidos segundo as suas espécies. E levarás contigo tudo o que for comestível, para alimento, para ti e para os outros. E Noé fez de acordo com tudo que Deus lhe ordenara, e assim o fez. Gostou deste áudio? Esperamos que sim, e que tenha sido muito útil para você. Neste caso, te pedimos que nos faça um grande favor. Curta, deixe um comentário e compartilhe com quem você achar que também se beneficiaria com ele. Vamos criar uma corrente de bondade neste mundo e espalhar a palavra do nosso Deus eterno, o Criador do Universo. Sua curtida ajudará este áudio a alcançar muitas pessoas como você. Obrigado! Se você ainda não pode vir à Terra Santa virá até você. Aprecie a beleza e a energia únicas de Jerusalém, através de nossas pedras autênticas, extraídas dos arredores da cidade sagrada. Cada pedra encapsula a própria essência deste lugar excepcional. É um símbolo da herança espiritual e cultural de Jerusalém, um lugar onde milhares de anos de história, tradição e fé se entrelaçam. Perfeito para sua casa ou como um presente para alguém especial. Essas pedras são apresentadas em sua forma natural, a mesma daquelas encontradas nas antigas muralhas e ruas da cidade. Estas peças não são apenas uma bela lembrança, são um lembrete tangível da conexão que muitos de nós sentimos com esta terra sagrada. Receba em sua casa, diretamente da Terra Santa, essas pedras que testemunharam todos os eventos bíblicos. Pedras de Jerusalém, uma lembrança eterna, cheia de história, energia e significado. Adquira a sua hoje mesmo.